Agora, no Balanço Geral, a gente fala sobre a adenomiose. O que é isso, hein? Gente, esses dias, a cantora Gretchen, ela passou por uma cirurgia para tratar um quadro dessa doença. Mas que problema é esse? Para tirar as nossas dúvidas, aqui com a gente, o médico ginecologista Alberto Sandes. Doutor, bom dia, bem-vindo. Prazer tê-lo aqui no Balanço Geral Alagoas, na nossa TV Pajuçara. Bom, doutor, que doença é essa? Todo mundo falou, a Gretchen está com um problema. Então, vamos trazer o doutor para tirar as dúvidas. E a Gretchen foi muito criticada depois de ter tomado a atitude de fazer a cirurgia. Como tudo na internet, né? Existem aqueles que apoiam... Os juízes da internet. Exatamente. Bem, a adenomiose, ela já é conhecida desde o século passado. A primeira nomenclatura dela como adenomiose foi em 1923, para você ter uma ideia. Mas é uma doença que levou muito tempo para ser feito o diagnóstico de forma não invasiva por causa das limitações de imagem. Hoje, na atualidade, nós temos muita tecnologia e a tecnologia suficiente para fazer um rastreio mais seguro sobre a adenomiose, associada à sintomatologia, que é muito clássica. As pacientes que têm adenomiose, ela tem uma queixa muito intensa de sangramento uterino, anormal. Ela pode sangrar um pouquinho mais na menstruação, mas ela pode também sangrar fora do período menstrual. Dores pélvicas que variam de intensidade, mas são chamadas dores pélvicas crônicas. E está associado também à infertilidade. A adenomiose, ela tem um tratamento clínico, mas muitas vezes há falha. Agora é interessante a gente observar como é a adenomiose, porque as pessoas confundem que a adenomiose é só de pacientes mais velhas, né? Antigamente era colocado como uma paciente que tivesse em torno de 40 a 50 anos. Mas vamos entender um pouquinho como é que funciona essa patologia. Antes da gente chegar lá na doença, é importante entender que o útero parece uma pera, né? Então ele tem uma camada externa, uma camada muscular e uma camada interna. Essa camada muscular, que é chamada de miométrio, é uma camada que realmente faz a estrutura do útero. E a camada interna é a que provoca, no período pós-fecundação, a menstruação, ou seja, é a que descama todos os meses. Todos os meses, essa parte interna, quando você não engravida, sai pela vagina como menstruação. Em algumas mulheres, ainda não se sabe o motivo, sabe-se mais ou menos aquilo que desencadeia. Mas você pode desenvolver adenomiose já no período embrionário. E é o nascimento e o aparecimento desse tecido menstrual dentro da musculatura. Então, quando você menstrua ou é ativado pelo hormônio feminino estrogênio, que ela tem receptores estrogênicos, você, além de ativar toda essa camada interna, onde seria a menstruação, você ativa a camada interna aqui da musculatura. Doutor, a mulher com adenomiose, ela tem a barriga um pouco maior, é inchaço, o que é que acontece? Exatamente. Eu vou mostrar uma outra imagem, que são os tipos de adenomiose. Essa adenomiose, ela pode estar numa forma focal, observe que aqui é um útero normal, mas eu posso ter também formas focais, tá certo? Mas eu posso ter a forma tumoral. Observe como houve o crescimento, né, assimétrico da outra camada. E eu posso também ter a forma difusa. Tanto a forma difusa quanto a forma tumoral ou nodular, ela literalmente aumenta o volume. Faz a barriga da mulher... Faz a barriga crescer. Além disso, todos os processos inflamatórios envolvidos nesse processo dessa patologia faz com que distenda a barriga. Qual é o tratamento, doutor? É só cirúrgico ou não? Não. Antigamente era só cirúrgico. Mas hoje nós temos cirurgias conservadoras e cirurgias radicais. Mas não é só cirúrgico. Qual a diferença de uma para outra? Bem, a cirurgia radical, a mulher perde o útero, assim como foi o da Gretchen. Ela já vinha tentando histerectomia. Para você ter uma ideia, no último DataSUS de 2022, se registrou mais de 11 mil casos de procedimentos relacionados à adenomiose.
e mais de 4.000 mulheres perderam o útero por causa dessa doença. Então tem um jeito que retira-se o útero e a outra forma é medicamentosa? É a conservadora, que pode ser medicamentosa ou também cirúrgica. Mas essa parte conservadora cirúrgica ainda é muito limitada, porque ainda existe muitas técnicas que estão sendo desenvolvidas, que é uma técnica de raspagem dessa parte daqui, mas é muito mais comum e muito mais eficaz nas endometrioses focais, nas adenomioses focais, para aquelas mulheres que desejam ser mães, tá? Para casos como esse, é muito mais difícil você fazer uma cirurgia conservadora. Aí você pode lançar mão do tratamento clínico, e o tratamento clínico envolve hormônios, tanto por via oral, quanto por via intramuscular, subcutânea, ou seja, na gordura, ou através de implantes hormonais. Doutor, quando é que a mulher deve buscar um médico para tratar dessa história? Que sintomas ela sente que fala, não, eu preciso buscar o meu gineco? Essa é a pergunta mais importante da manhã, Douglas. Essa é a pergunta mais importante da manhã, por quê? Porque culturalmente a mulher, ela sempre, quando ela se queixa de uma dor menstrual ou qualquer dor pélvica, se tem como tradição dizer, quando você casar, passa. Quando você tiver um filho, passa. É normal da mulher sentir dor. Não é normal. Toda mulher que tiver dor para ter o seu ciclo menstrual ou perimenstrual próximo da menstruação e que ela tiver com essa dor há mais de 6 meses, ela deve procurar o seu ginecologista. Então é uma dor importante em baixo ventre, ou seja, abaixo da cicatriz umbilical, e essa dor pode variar de qualquer intensidade. É uma dor que incomoda. É uma dor que incomoda e não depende da intensidade. Às vezes as pessoas esperam que essa dor piore para que procurem um médico, mas não é assim. Um outro ponto importante é a dificuldade de engravidar. Ela não consegue engravidar, ela está na idade fértil, né? Já que aquela ideia que a adenomiose era só de mulheres entre 40 e 50 anos, hoje não, a gente tem hoje diagnóstico de mulheres mais jovens que não conseguem engravidar, ou seja, ela provoca infertilidade em 40%. Além disso, ela pode ter algum tipo de dor na relação sexual, que nós chamamos de dispareunia. Você acha que a natureza, na sua toda a sabiência, ia promover um órgão, né, para se ter cópula, para ter dor? Não. Então, se está tendo dor para ter uma relação sexual, essa também deve procurar o ginecologista. Doutor, e nada assim mais importante também falar do que a busca da mulher sempre, anualmente no seu gineco, fazer os exames, que às vezes ela vai para o médico prescreve lá, passou um monte de coisa, ela faz um dos 4, 5 ou 6 exames, isso é importante demais. Muito obrigado, viu, Uma doutor? honra sempre estar com vocês aqui. Então, buscar um ginecologista sempre. Sempre, pelo menos uma vez por ano ela tem que fazer uma avaliação. Alô, doutor Alberto, Prazer. saúde, muito obrigado, Obrigado tá? a você. Adenomiose, tiramos Adenomiose. as dúvidas agora. Valeu, até mais.